O que fez Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João todos relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais em está consumado, conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Ele então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após a ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena. Posteriormente, ele subiu aos céus. No entanto, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi e o que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos breves, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais fundamentado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos compreender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino, Lucas 23, versículo 42. A isso, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso implica que, após sua morte, Jesus foi ao paraíso ou ao céu. Isso faz sentido porque, em sua partida, Jesus declarou o comprometimento de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição está em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz que Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir você a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Depois de ser vivificado, ele foi e proclamou aos espíritos em prisão, aos que foram desobedientes nos tempos de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, poderia significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez uma declaração aos espíritos lá aprisionados. Esses espíritos podem ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos errantes. É provável que se refira a anjos caídos, que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus proclamou e declarou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que nos informa sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição está em Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa subiu, a não ser que tenha descido às regiões mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher toda a criação. Paulo escreveu referindo-se ao Salmo 68, versículo 18. Quando Jesus subiu em triunfo, ele levou muitos cativos. Isso é interpretado como significando que, depois de garantir a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Estes eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão da cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé,
e ele os conduziu de Hades, que é o lugar dos mortos, para sua nova casa espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então subiu triunfante de volta ao céu como Deus. Essa perspectiva também encontra base em Mateus 12, versículo 40, que diz: Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Finalmente, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto quando ele disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá confiança para afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Por favor, nos ajude se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.